Olá e seja muito bem-vindo. A deputada Caroline de Toni fez um breve resumo dos 100 dias do governo Lula. A picanha prometida ficou só na imaginação, o ovo aumentou de preço e Lula debocha do seu eleitorado, dizendo que tem que se conformar com a abóbora. Veja. Esta semana, presidente, completou 100 dias do desgoverno Lula. E é muito importante a gente frisar, já publiquei mais de 50 itens do porquê a gente entende dos prejuízos causados pelo atual governo. E vou falar aqui só de alguns, para que o público que nos assiste em casa sempre lembre que aquele que dizia ser o pai dos mais pobres está prejudicando justamente os mais pobres. A começar pelo quê? Pelo salário mínimo. Aumento pífio do salário mínimo em R$18. Enquanto isso, a gasolina daquele que vai trabalhar todo dia, com a bis, pegando transporte público, que acaba sendo repassado o dinheiro, aumentou, a gasolina está mais cara. Ou seja, não tem a picanha prometida, o ovo aumentou em 150%, e o Lula falou o quê? Para você se conformar com a abóbora. É isso aí, ele está debochando a cara dos mais pobres. O desemprego aumentou em 8%. E as empresas novas que estavam sendo criadas no governo Bolsonaro diminuiu, está em queda, menos empresas, 23% a menos empresas abertas no Brasil. Com relação às contas públicas, depois de 30 anos foi registrado, agora em fevereiro, um rombo de 41 bilhões de reais nas contas públicas. E a própria ministra Tebet, do presidente Lula, afirmou que até o final do ano o rombo nas contas públicas serão de 120 bilhões de reais. Sem falar, em termos de economia também, que vão voltar a financiar obras a países endividados, caloteiros, com dinheiro do povo, do BNDES, coisa que a gente não queria mais e foi retomado pelo atual desgoverno. Em termos de segurança pública, além de desarmar a população revogando os decretos de armas, a MST agora promete o abril vermelho, novas invasões de terra, terror no campo. E também está sendo ameaçado agora em abril a demarcação de novas terras indígenas. Já temos 14% do território nacional demarcado e se promete nessa repercussão geral que está para ser votada mais 14% para menos de 1 milhão de índios. Falando de educação agora, nós temos que ver que o Lula, que tanto falava que tem que substituir armas por livros, ele fechou a Secretaria de Alfabetização e também vetou o ensino de informática e de robótica nas escolas. Ou seja, em vez de ele pensar nas profissões do futuro, ele fica querendo ficar ensinando ou fomentando linguagem neutra nos documentos oficiais e nas falas oficiais do governo. E quer acabar, então, com as escolas cívico-militares. Então, presidente, nós temos que salientar aqui, sem falar da questão ambiental, que ficou criticando e nunca tivemos um número tão grande de desmatamento até aqui, como no governo Lula, a regulamentação das mídias sociais, enfim. O Brasil não merece esse atual governo que está acabando com as contas públicas, acabando com a segurança pública, acabando com a educação, isso só para falar de algumas áreas. Então, 100 dias de desgoverno, fora Lula. Pois é, caíram no conto do vigário.